Bom dia, gente! Chegamos! Terçou, 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre de 2025. Espero que vocês estejam animados para esse tempo. Estamos no capítulo 38 de Jeremias. Vamos começar orando, deixar o Senhor falar, que se eu for colocar aqui com minhas palavras, eu nem sei o que sai. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, por mais um semestre, por mais um ciclo que se feche, por mais um ciclo que se inicia. Em nome de Jesus, Deus, que tenhamos atenção e noção, sabe, Deus, dessas... de tempos em tempos, sabe, Deus, para que o Senhor possa abrir novas janelas, abrir novas portas, abrir a nossa atenção mesmo para novas oportunidades, para novos começos, para encerramentos de ciclos, para inícios, enfim, cada dia, sabe, a cada dia fala outro da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu domínio sobre toda a terra. E nós oramos por um segundo semestre abençoado, nós oramos por um segundo semestre de paz, de livramentos, de bênçãos, de prosperidade. Deus, em nome de Jesus, afasta do nosso caminho, Deus, tudo aquilo que é se colocar, Deus, sabe, para nos impedir de alcançar os teus propósitos, o teu chamado para nós. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando cadeias, destruindo as muralhas, Paizinho, em nome de Jesus, que toda obra forjada contra nós não prospere, que o inimigo das nossas almas, Deus, tudo aquilo que eles estiverem tentando contra nós, que caia por terra, que não tenha poder. Em nome de Jesus, Deus, nós dizemos que a nossa confiança está em Ti. Nós olharemos para Ti, Deus, neste semestre. Em nome de Jesus, Deus, pode contar conosco. Também, Deus, em meio a toda aflição, todas as dificuldades, Deus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, para que possamos continuar olhando para o Senhor, vivendo com o Senhor, tendo o nosso prazer no Senhor e escolhendo o Senhor acima de todas as outras coisas. É a nossa oração que te fazemos neste início de semestre, nesse 1º de julho, nesse primeiro dia do mês, em nome de Jesus. Amém? Nossa, eu acho que ficou amarelo esse filtro. Deixa eu fazer assim. Assim fica melhor. Não ficou melhor não, né? Tô parecendo que tô com anemia, gente. Anemia eu tenho, né? Mas não pra ficar amarelo assim. Deixa. Bora. Ninguém tá escutando, né? Só eu tô dançando sozinha. Vou aumentar aqui pra vocês louvarem um pouquinho. Acabou. Bem na hora. Meia-noite do F-Hop Music. Vamos lá. Capítulo 38, então, vai dizer o seguinte. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês.
Então vamos parar aqui para a gente comentar essa parte. Por quê? Porque a gente vê aí esse tempo, né? Ontem a gente comentou um pouquinho sobre o reinado de Zedequias e a coragem de Jeremias ao sempre estar declarando a mesma palavra, independente do que iriam fazer com ele. Eu coloquei isso daqui, mas eu tô com calor. Independente do que iam fazer. Então, assim, Jeremias, ele ficou preso num lugar bem ruim, né? A gente vê ali que ele pediu para sair dali, porque senão ele morreria. E aí o rei falou, tá bom, vou te soltar, mas vem cá, qual é a palavra do Senhor hoje para mim? Ele ia lá e falava a mesma coisa sempre. Por quê? Porque ele não estava preocupado em proteger a sua própria vida, mas em proteger aquelas pessoas, em ajudá-los de alguma forma. Cara, se eu não posso ajudar, se eu não posso fazer mais nada, eu não vou prejudicar. Beleza. Aí, beleza. Então, aqui, Jeremias continua alertando isso ao povo. Por quê, gente? Porque era necessário, né? Porque Jeremias, Deus estava falando com Jeremias uma coisa, e se aquele povo não seguisse aquela orientação, o máximo de pessoas que saíssem, o máximo de pessoas que aceitassem o exílio, que aceitassem se deixar ser levado e tal, e não ficasse resistindo, era o máximo de pessoas que ia se salvar, porque aquele lugar, Deus já falou que haveria aquela destruição, aquela desgraça, que queimaria ali, que a terra descansaria por aquele tempo. Então, Jeremias, ele se colocou nessa posição, e era uma posição difícil, porque quem é que vai virar para você e vai falar assim, cara, vai pro pior tempo da sua vida? Não é pro pior tempo, né? Porque ele ainda fala aqui, pelo menos vocês vão continuar com vida, sabe? Quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo ruim, mas você pelo menos vai ter esperança de um futuro melhor, entendeu? Você, quem sabe, você vai ser um daqueles que vai voltar para essa terra e vai ver aí o que o Senhor vai fazer diante de tantas promessas que nós temos. Então vai, é o melhor, é o melhor. Esses dias vem um pessoal aqui na minha casa, e a gente conversando um pouco sobre isso, né, e eu falando, né, a respeito daqui, eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, e eu falando um pouco a respeito daqui, que quando eu vim pra cá, eu senti muito forte de Deus, e volta e meia eu comento isso aqui, né, eu senti, tipo, uma palavra muito profética, uma orientação muito específica, muito clara a respeito, E é isso, eu não vim pra cá fugida, eu não vim pra cá por nada disso, sabe? Eu vim pra cá por causa de um incômodo que estava havendo no local onde eu estava, e o Senhor estava abrindo portas para algo novo, abrindo as janelas para algo novo. Mas eu sabia que ia ser desafiador, mas eu não pensava que ia ser tão desafiador. E aí, beleza, E quando a gente não queima as pontes com o passado, a gente sempre fica pensando, cara, qualquer coisa eu tenho uma saída de voltar. Mas quando você tem uma palavra firme no seu coração, no seu interior, você sabe que você não, né? Ou você vai estar buscando conforto, buscando aquilo que você acha que é melhor para si, ou você vai estar sendo guiado por uma palavra e por uma promessa. E volta e meia eu fico nesse dilema, assim, né? Eu tenho uma convicção no meu coração, mas ao mesmo tempo eu tento, sabe, correr de volta para o meu conforto, correr de volta para a minha... para aquilo que eu acho que eu deveria fazer para me ajudar.
sabe? E Deus insistentemente, não insistentemente, mas Deus já falou uma vez. E ele, sabe, decidiu, agora fica então por sua conta. Faz o que você decidir. E volta e meia eu tô conversando aqui, acolá. Pra quê? Pra pegar opinião, E aqui a gente vai ver isso também, Zedequias fazendo. E sempre com pessoas mais sábias, mais, né, de Deus, que eu sei que vão poder me dar uma palavra de Deus. E aí, esses dias eu trouxe pessoal aqui, eu falei, gente, mas vocês acham que eu devo, realmente me estabelecer, firmar estacas e tal, e nananã. E essas pessoas viraram e falaram, cara, aqui é o seu lugar, sabe, aqui é seu e tal, você comprou. Enfim, você entende? Não é o lugar. E eu contei pra eles de todos os meus desafios, eu falando, gente, mas tá muito difícil, tá muito ruim, tá isso, tá aquilo, misericórdia. E eu querendo aquela palavra assim, Marina, volta pro seu conforto, fica de boa, sabe? Ainda que você tenha que voltar a pagar aluguel, volta pra de onde você veio, lá é bem mais fácil, lá tem bem menos trânsito, lá isso, lá aquilo. E a gente fica procurando alguém falar isso, mas quando a gente vai buscar conselho nas pessoas, no lugar certo, sabe? A palavra de Deus, ela permanece. Então é mais ou menos isso, sabe? Aqui Jeremias estava falando para o povo, vai ser desconfortável, vai ser ruim, vocês vão estar fora da terra prometida de vocês, do sonho, do milagre, das promessas de vocês. Mas deixa eu te falar, vai ser melhor, porque quem continuar aqui vai haver morte, não vai haver vida, mas quem for vai alcançar a vida. E aí, beleza, então as autoridades viravam e falavam, Jeremias, como é que você tá desanimando o povo de continuar lutando pelo melhor das suas vidas? Para com isso. Não, aí eles vão lá e pedem ao rei, deixa eu te falar, esse homem tá desanimando o exército, tá desanimando todo mundo. A gente tem que lutar pelo nosso melhor, pela nossa prosperidade, pela nossa vitória. E aí o rei vira e fala, tá bom. Ai, gente, é verdade. Eu acho que vocês têm razão. Eu tinha um avô que era assim, aí chegava uma pessoa nele, falava uma coisa, ele é verdade, você tem razão. Aí chegava outra pessoa, virava, falava outra coisa, ele falava é verdade. Aqui a gente vai ver Zedequias nesse dilema, assim. Zedequias era um rei e ele não queria muito se meter naquela história, então ele não sabia o que fazer, ele também estava confuso, perdido. Então esse povo chegou até ele e falou, não, a gente precisa prender Jeremias. E ele virou e falou, tá bom, vocês têm razão, vai lá e prende Jeremias. Aí olha só, então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no Palácio Real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte, ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então, Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse, Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então, me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo onde ele estava. Então disse, Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim.
Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará, e se eu lhe der conselhos, o Senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos. E vão prometer que não matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa, e eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. É isso, partiu, meu tempo se esgotou, eu deixo o restante aqui na legenda. Tchau, gente. Bom início de semestre e início de julho para vocês. Tchau, tchau.